Paz, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Luiz e tô aqui pela primeira vez, como vocês estão vendo, para fazer um vídeo voltado àquilo que o Senhor coloca ao meu coração. Eu já faço alguns vídeos no Instagram, mas amém, não é sobre isso que eu vim aqui falar, mas sim sobre aquilo que o Senhor trouxe para mim, amém? Bem, é só um compartilhamento daquilo que eu li, daquilo que eu estudei no Senhor, e eu peço a Deus que não venha ser eu, peço ao Espírito Santo, assim como já orei, que o Senhor fale ao seu coração não aquilo que eu quero, mas aquilo que Ele colocou no meu coração, né? Aquilo que Ele quer transmitir a você. Então, que não seja eu. Amém? Que o Senhor toque o seu coração, que o Senhor fale a você aquilo que Ele quer transmitir através da minha vida. Vamos vamos pro tema da palavra, que é obediência e decisão. Algo bem difícil, né? Do dia a dia do cristão. Algo que eu não havia comentado antes, né? Como eu disse, meu nome é Luiz Gustavo, sou cristão, tenho 27 anos e sou casado e estou aqui hoje para compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Bem, para começarmos, vamos ao texto que está lá em Mateus, capítulo 22, do 36 ao 40. Vamos ler aqui. Os fariseus perguntam ao mestre, né? E fala: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Já tendo, isso em mente, vamos dando sequência. Como falamos que o tema de hoje seria obediência e decisão, a gente tem que entender o que é obediência e decisão. Também separei algumas outras coisas que têm correlação a elas. A gente vai falar sobre apostasia, vamos falar o significado de obediência, o que é a idolatria e onde está o seu coração. E o que tem tudo isso a ver com o tema de hoje? Bem, vamos lá. Vamos começar com o que é a apostasia, né? A apostasia nada mais é do que a renúncia de uma religião, de uma crença ou doutrina, ou também uma rejeição. Isto é apostasia, né? Este é o significado da palavra apostasia. Obediência. A obediência, ela nada mais é do que algo que você, como que eu posso dizer de uma maneira mais simples, simplificada? É quando você obedece a algo, uma regra, uma ordem simples, não é? Mas no hebraico, a palavra obediência ela também tem outro significado, como ouvir. E isso é muito interessante, porque quando a gente pensa que obediência é ouvir, a gente lembra dos nossos pais, não é? Quando o pai fala alguma coisa pra gente, tipo, filho, pega uma água pra mim. Ele te falou algo. Agora, você tem a decisão ou não de obedecer. Mas para você obedecer aquilo que ele te falou, no caso do seu pai, você tem que ouvir. Então, no hebraico, isso que é interessante, a palavra obediência significa ouvir. E também ela significa escutar, dar atenção e compreender. Bem, vamos agora à palavra idolatria. A palavra idolatria significa culto que se presta a um deus, né? Ou, na verdade, culto que se presta a um deus não. A idolatria se refere a culto que se presta a ídolos. Isso que estava lá na descrição. No sentido figurado, amor excessivo ou admiração exagerada. Agora, no cristianismo ou com relação à Bíblia, significa qualquer coisa que tome o lugar de Deus. Então, idolatria é adorar a ídolos, imagens e, simplificando, qualquer coisa que tome o lugar de Deus na sua vida. Amém? Agora, Luiz, a gente entendeu que obediência, o que é? É você obedecer, mas para você obedecer você tem que ouvir, né? E a decisão? O que é decisão, né? A decisão nada mais é do que algo que é voltada ao amor, mas também algo de forma simples, aquilo que você decide ou não fazer. Como, vamos dar o exemplo de novo do copo de água, né? Já que já usamos esse exemplo. Seu pai te pediu um copo de água. Você falou para ele não. Você tomou a decisão de falar para ele não ou sim, não é? Mas você falar não significa que você não obedeceu. Quando você não obedece, você não só não obedece, você descumpre algo. Você descumpre alguém que tem, digamos que, um poder superior a você, né? Não só um poder, mas você quebra um respeito, você quebra um amor, né? E aquilo que a gente voltou na decisão é amor. Por quê? Porque amar não é algo que você sente.
É algo que você decide todos os dias. É algo que você decide fazer por alguém. Como num casamento. No casamento, o sentimento, uma hora ele vai sair. Mas o que vai ficar é o amor. E o amor é você decidir todos os dias fazer aquela pessoa feliz. Porque você se casa para fazer aquela pessoa feliz. Assim como também Jesus nos amou. Mesmo sem a gente poder dar nada em troca a Ele. Ele nos amou incondicionalmente. Ele tomou uma decisão. Eu vou morrer por eles, mesmo eles tendo me rejeitado. Então, isso que é amor. A gente já entendeu o que é obediência e decisão. Agora, a gente volta de novo. Por que que você obedece? E por que que é tão difícil obedecer a Deus? Agora vamos colocar um exemplo de algo que aconteceu na Bíblia. Algo que aconteceu com Saul, o primeiro rei de Israel. Na época de Saul, né, depois dele ter sido ungido o rei por Samuel, ele estava enfrentando um exército, né? Estava numa época ali de guerra contra os Amalequitas, aonde Saul ele deveria matar o rei, matar os homens, mulheres, crianças, bodes, vacas, os animais e não pegar nenhum despojo. Ele deveria destruir os despojos de guerras. O que era despojo de guerras? Era os tesouros, né? Não guardar nada para si. E o que ele fez? Ele desobedeceu. Ele foi lá, ele não matou o rei, já desobedeceu aí. Matou sim homens e mulheres, crianças, mas pegou os tesouros. Ele não destruiu, ele pegou para si. Pegou os bodes, pegou as ovelhas, né? E por assim vai. Quando Samuel chegou, ele falou: "Que barulho é esse que eu estou ouvindo?" É claro que em vez de Saul se arrepender, falar: "Eu realmente pequei contra o Senhor", ele dá aquela famosa desculpa que o ser humano dá. Ele inventa algo, ou, por assim dizer, algo que vai caber muito bem do que vamos falar aqui. Ele faz algo que é bom ao ver dele, ou algo que para ele parece certo, né? Algo que parece certo aos olhos dele. Porque ele diz assim: o povo precisava de algo, não sei o que, estavam me pressionando. Algo que fica mais claro, né, do que ele diz, que eu me lembro, é quando ele fala que ele pegou aquilo para dar de oferta ao Senhor. Olha que homem bom, não é? Porque realmente, quando você para pra pensar, poxa, mas Saul não fez nada demais, por que que ele errou tanto? Por que que ele perdeu o reinado? Por que que ele pecou fazendo isso se ele queria dar em oferta ao Senhor? Isso não é algo bom? Mas quando a gente faz algo bom aos nossos olhos, é diferente de quando é algo bom aos olhos do Senhor. Ele descumpriu o que o Senhor falou. Isso não alivia o fato. Ele não obedeceu. E o que Samuel disse para ele em seguida? O Senhor, e isso é muito forte, o Senhor ele não quer sacrifícios, ele quer o seu coração. E ao falar que ele quer o seu coração, ele fala que quer o quê? A obediência. Então a obediência é maior do que qualquer sacrifício. Bem, então vamos continuando. A pergunta, né? Por que você obedece? Por que você obedece ao seu pai? Por que você obedece a Deus? Para você obedecer ao seu pai, você tem que reconhecê-lo como pai, não é? Ao final, você não obedeceria se você não o reconhecesse como pai. Assim também tem uma frase que eu ouvi de um pastor Lucinho, que ele fala bem assim, a respeito do copo de água mesmo. Quando um pai pede a um filho o copo de água, ele vai lá e pega. Mas quando Deus pede para o filho um copo de água e ele nega, quer dizer que ele não sabe quem é Deus. Porque se ele soubesse quem é Deus, se ele soubesse para quem está te pedindo algo, ele não lhe negaria ou ele não pensaria duas vezes, sabe? Então, obedecer também está ligado a conhecer a figura de Deus. Porque como você ama alguém que você não conhece, que você não tem intimidade, alguém que você não respeita, não teme, somos teimosos. Sem Deus, fazemos nossas vontades, aquilo que achamos melhor aos nossos olhos. Assim também, em Juízes, diz algo muito a respeito disso. Juízes, capítulo 21, no versículo 25. Ele vai dizer assim, eu vou abrir aqui para vocês, para não dizer de forma errada. Juízes está lá depois de Josué. É o último capítulo e o último versículo, tá? Para quem quiser acompanhar. Então vamos lá. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos.
O que significa isso? Aquilo que a gente falou aqui sobre as pessoas faziam certo aos seus próprios olhos, que Saul fez certo ou que lhe parecia bem, significava que naquela época não havia rei, mas só não um rei, mas que também não havia Deus naquele povo, que aquele povo estava afastado de Deus. Por quê? Logo depois eles pediram um rei, né? Aí veio Saul, veio Davi, mas isso é outra história. Deus não estava no meio do povo, porque o povo havia rejeitado a Deus. Então, cada um fazia o que lhe parecia certo, assim como Saul também, assim como diversas vezes eu, você, cada um de nós, às vezes fazemos coisas que, nossa, mas isso aqui parece ser bom, isso aqui que eu fiz foi bom. Sabe quando você faz algo que parece bom pra você, mas pra Deus não é algo que é bom? Por que você não pergunta pra Deus, Pai, isso aqui te agrada? Pai, isso aqui agrada aos seus olhos? Isso é o seu caminho? Isso é para onde você quer que eu vá? Como você vai saber o que agrada ao Senhor se você não o conhece novamente? A gente vai para aquele fato de você tem que conhecer a Deus. Para você amar a Deus, para você saber o que Ele gosta, você tem que conhecer. Como você sabe do que alguém gosta se você não conhece? Não é mesmo? Bem, aqui eu também escrevi: você só obedece seu pai quando você reconhece como o pai, como falamos também. Lembrando quem ele é. E também não é uma troca. Você não faz algo por alguém por simplesmente uma troca, mas é por amor. E quando você faz por amor, é por decisão. Então, a palavra de hoje, aqui eu quero dizer sobre obediência e decisão. Não é fácil obedecer. Não é fácil tomar decisões. Mas quando você está perto de Deus, quando você decide entregar a sua vida a Jesus, quando você decide se entregar, quando você reconhece Ele como seu único e suficiente Salvador, e fala: Pai, eu reconheço que sem Ti eu nada sou falho, sou pecador, errei nisso, pequei aqui, Pai, sem Ti eu não consigo, me mostra os Teus caminhos. O que você faz? Você lê a palavra, você fala com Deus em oração, porque se você quer conhecer a Deus, me desculpa, mas se você não conhece a palavra dele, as leis dele, como é que você vai querer seguir a ele? Como é que você quer ter uma vida com ele no céu, aonde você vai passar a eternidade com o Senhor, se aqui na terra você não passa 5 ou 10 minutos com ele, conversando, lendo da tua palavra? Bem, hoje foi sobre obediência e decisão, e espero que em nome de Jesus você tenha compreendido. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa palavra, ou algum aprendizado que você já teve com o Senhor referente à obediência e à decisão. Bem, espero que você tenha gostado. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha te abençoar. Vamos finalizar com uma oração então. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu agradeço a Ti por essa palavra a qual o Senhor me revelou. Que sem o Senhor não conseguimos, Pai. Como podemos obedecer ao Senhor se não o conhecemos? Como podemos tomar as melhores decisões sem o Senhor? Nos ajuda, Pai, a tomar as decisões que agradam aos Seus olhos, ó Pai. Nos ajuda, Pai, a ser obedientes, Pai, à Tua palavra e à Tua verdade, ó Senhor. Reconhecemos, Pai, que sem Ti nada somos e nada podemos, Pai. Oro também, Pai, por essas pessoas que ouviram esta palavra aqui hoje, Pai, que veio através de Ti, Pai, e não de mim, porque sem Ti eu nada sou, Senhor. Oro, Pai, para que essas pessoas que ouviram esta palavra, Pai, possam conhecer o Senhor em verdade, Senhor, e viver a Sua palavra em verdade, Senhor. Oro, Senhor, para que elas tomem as decisões e para que elas conheçam o Senhor e obedeçam ao Senhor. Assim eu oro, meu Deus Pai, e agradeço por cada vida, Pai, que aqui está. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço a Ti, Senhor. Amém. Bem, esse foi mais um vídeo, o primeiro vídeo, e espero que seja o primeiro de muitos, se essa for a vontade do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês e até mais. Falou, galera!